Vamos agora resolver os exercícios da unidade 6, sucessão legítima, no que se refere ao cônjuge. Primeiro exercício. José, casado pelo regime da comunhão universal de bens com Madalena, falece deixando 800 mil adquiridos na constância do matrimônio. Considerando que o casal teve 4 filhos, João, Lucas, Mateus e Marcos, determine como ficará a partilha do patrimônio de José. Bom, gente, a primeira coisa que nós temos que fazer é retirar a meação de Madalena, a cônjuge sobrevivente. No caso, Madalena terá direito a 400 mil reais a título de meeira, sendo que o patrimônio de José a ser partilhado, então, equivale a também 400 mil reais. Como Madalena é casada com José pelo regime da comunhão universal de bens, Madalena não é sua herdeira, sendo que seus herdeiros são apenas seus descendentes, seus filhos, cabendo, portanto, a cada um deles 1/4 da herança em relação ao patrimônio por José deixado. Exercício número 2. José, casado pelo regime da comunhão parcial de bens com Madalena, falece deixando 600 mil reais adquiridos na constância do matrimônio e nenhum patrimônio particular. Considerando que o casal teve 4 filhos, João, Lucas, Mateus e Marcos, como ficará a partilha do patrimônio de José? Madalena tem direito à meação também, já que o patrimônio foi adquirido na constância do matrimônio, 300 mil, como meeira. Os outros 300 mil, que corresponde ao patrimônio de José, será dividido entre seus herdeiros. Madalena é casada pelo regime da comunhão parcial de bens e, de acordo com a posição predominante majoritariamente hoje no STJ e na doutrina, ela somente seria herdeira se, em relação aos bens particulares deixados pelo cônjuge falecido. Como José não deixou nenhum patrimônio particular, Madalena não se torna sua herdeira. Seus herdeiros são, portanto, apenas seus descendentes, cabendo a eles 1/4 para cada um em relação ao patrimônio de 300 mil deixado. Terceiro exercício. José, casado pelo regime da comunhão parcial de bens com Madalena, falece deixando 600 mil reais adquiridos na constância do matrimônio e 800 mil de patrimônio particular. Considerando que o casal teve 3 filhos, João, Lucas e Mateus, determine como ficará a partilha do patrimônio de José. Vamos tirar a meação de Madalena em relação ao patrimônio adquirido na constância do matrimônio. José tem 300 mil e mais 800 mil relativo ao patrimônio particular. Em relação a este patrimônio particular, Madalena é herdeira de José, como nós vimos no exercício anterior. E é sabido que o cônjuge cabe a ele pelo menos 1/4 quando concorrer com descendentes do casal, que é o caso. Mas Madalena aqui já teria essa reserva de 1/4. Logo, nós vamos dividir os 800 mil entre cada um dos herdeiros. Vai caber a cada um deles 200 mil reais. 1/4 de 200 e também 200 mil reais a Madalena. Dos 300 mil, que é o patrimônio comum, Madalena não é herdeira. Então, esses 300 mil serão divididos apenas entre os filhos de José, cabendo a cada um deles 100 mil. Em síntese, então, cada um dos filhos de José recebe 300 mil como herança, Madalena 200 como herdeira e 300 como meeira. Quarto exercício. José, casado pelo regime da comunhão parcial de bens com Madalena, falece deixando 600 mil adquiridos na constância do matrimônio e 800 mil de patrimônio particular. Considerando que o casal teve 4 filhos, João, Lucas, Mateus e Marcos, determine como ficará a partilha do patrimônio de José. A hipótese é a mesma do exercício anterior, com o acréscimo de Marcos, 1/4 filho. Nesse caso, vamos tirar os 300 mil da meação de Madalena. José, então, tem 300 mil a partilhar, mais 800 de patrimônio particular. Os 800 de patrimônio particular, nós vimos, é herdado também por Madalena, já que é regime de comunhão parcial de bens e patrimônio particular. Nesse caso, ela tem direito a 1/4 da herança, já que os filhos são todos comuns do casal. Madalena, então, faz jus a 200 mil reais.
Tirando 200 de 600, sobram 600 mil para serem partilhados entre os descendentes. Como são 4, nós vamos dividir para cada um deles, cada um herda 150 mil reais. Dos 300 mil, Madalena não participa, já que corresponde ao patrimônio comum. Logo, nós vamos dividi-los entre apenas os 4 filhos, um quarto também de 300 para cada um, o que vai dar 75 mil. Logo, cada um dos filhos de José recebe 225 mil como herdeiros, Maria 200 mil como herdeira e 300 mil como meira. Quinto exercício. José, casado pelo regime da comunhão parcial de bens com Madalena, falece deixando 600 mil reais adquiridos na constância do matrimônio e 800 mil de patrimônio particular. Considerando que antes de casar com Madalena, José já tinha 4 filhos, João, Lucas, Mateus e Marcos, e que o casal não teve filhos, determine como ficará a partir do patrimônio de José. Madalena tem direito à meação do patrimônio adquirido na constância do matrimônio. José, então, tem 300 mais 800 de patrimônio particular a serem divididos. Do patrimônio particular, Madalena é herdeira, só que com a seguinte ressalva: como os filhos são apenas de José, Madalena não tem direito à reserva de um quarto. Ela herda o mesmo que os filhos de José. Logo, cada um dos herdeiros tem direito a 1/5 de 800 mil, o que corresponde a 160 mil reais. Cada um dos filhos e também para Madalena. Os 300 mil, Madalena não é herdeira. Vai ser dividido, então, entre os 4 filhos, cabendo 75 mil a cada um deles. Logo, cada um dos filhos de José tem direito a 235 mil reais como herdeiros, Madalena 160 mil como herdeira e 300 mil como meira. Sexto exercício. José, casado pelo regime da comunhão parcial de bens com Madalena, falece deixando 600 mil reais adquiridos na constância do matrimônio e 800 mil reais de patrimônio particular. Considerando que antes de se casar com Madalena, José já tinha 2 filhos, João e Lucas, e que o casal teve 2 filhos, Mateus e Marcos, determine como ficará a partilha do patrimônio de José. Bom, vamos tirar a meação de Madalena, os 300 mil, mais 300 de José para a partilha e os 800 patrimônio particular. Nesse caso, nós temos uma filiação híbrida. A interpretação que se dá, segundo o enunciado do Conselho da Justiça Federal e a interpretação da doutrina, é de que, neste caso, concorrendo um cônjuge com filiação híbrida, ou seja, filiação só do falecido e também do casal, o cônjuge terá direito ao mesmo que cada um dos descendentes herdar. Então, nós vamos dividir os 800 mil igualmente entre todos eles, 160 mil para cada um, inclusive para a Madalena. E dos 300 mil, Madalena não é herdeira, cabe 1/4 para cada um dos filhos. Cada um vai herdar, então, mais 75 mil. Cada um dos filhos ficam com um total de 235 mil. Madalena, 160 como herdeira e 300 mil como meira. 7. José, casado pelo regime da separação convencional de bens com Madalena, falece deixando 800 mil reais adquiridos na constância do matrimônio. Considerando que o casal teve 4 filhos, João, Lucas, Mateus e Marcos, determine como ficará a partir do patrimônio de José. Bom, pessoal, no caso do regime da separação convencional de bens, Madalena não tem direito à meação. Os 800 mil são apenas de José, mas ela se torna herdeira. Sendo herdeira, e sendo que o casal teve 4 filhos, a ela é reservado 1/4 dessa parte, ou seja, o equivalente a 200 mil. Sobram, então, 600 mil para serem divididos entre os demais herdeiros. São 4 filhos, cada um deles vai herdar 1/4 de 600, o que equivale a 150 mil reais. 8º exercício. José, casado pelo regime da separação obrigatória de bens, com Madalena, falece deixando 800 mil adquiridos na constância do matrimônio. Considerando que o casal teve 4 filhos, João, Lucas, Mateus e Marcos, determine como ficará a partir do patrimônio de José. Pessoal, nesse caso, a interpretação que se dá
a súmula 377 do Supremo Tribunal Federal é de que o cônjuge sobrevivente ele tem direito à ameação dos bens. Logo, Maria teria direito a R$400 mil como meeira, os outros 400 mil são de José, mas Madalena não é sua herdeira, sendo herdeiros apenas os descendentes. 1/4 da herança para cada um, sendo então R$100 mil para cada um dos filhos de José. Nono exercício. José, casado pelo regime da participação final dos aquestos com Madalena, falece deixando R$600 mil adquiridos na constância do matrimônio e R$800 mil de patrimônio particular. Considerando que o casal teve 4 filhos, João, Lucas, Mateus e Marcos, determine como ficará a partilha do patrimônio de José. Nós vamos aplicar para o regime da participação final dos aquestos a mesma regra do regime da comunhão parcial de bens, ou seja, Madalena tem direito à meação, equivalente a R$300 mil, 300 mil que sobrou aqui para José, além do seu patrimônio particular. O patrimônio particular, Madalena é herdeira. Como os filhos são do casal, ela tem direito a 1/4 da herança, ou seja, a R$200 mil, sendo que os R$600 mil que sobraram aqui vão ser divididos entre os filhos, ou seja, R$150 mil para cada um deles. E do patrimônio particular comum, Madalena não tem direito, ou seja, cada um dos filhos recebe o equivalente a R$100 mil, R$75 mil cada um. Ou seja, cada um dos filhos vai receber R$225 mil no total como herdeiro, Madalena R$200 mil como herdeira, mais R$300 mil como meeira. 10º exercício, José, casado pelo regime da comunhão universal de bens com Madalena, desculpe, marquei errado, é o José, falece deixando 800 mil adquiridos na constância do matrimônio. Considerando que o casal não teve filhos, mas que os pais de José, Caim e Léia, estão vivos, determine como ficará a partilha do patrimônio de José. Bom, pessoal, nesse caso, é regime da comunhão universal, Madalena tem direito à meação. O restante, os outros 400 mil do patrimônio de José, Madalena também será herdeira, já que quando o cônjuge concorre com ascendentes do falecido, ele herda independentemente do regime de bens. Ou seja, nós vamos dividir os 400 mil por 3. Então, Madalena, Caim e Léia, cada um recebe o equivalente a 1/3 de R$400 mil. Continuando, 11º exercício. José, casado pelo regime da comunhão parcial de bens com Madalena, falece deixando R$800 mil adquiridos na constância do matrimônio e R$800 mil de patrimônio particular. Considerando que o casal não teve filhos, mas que os pais de José, Caim e Léia, bem como seus avós paternos, Adão e Eva, e seus avós maternos, Josué e Maria, estão vivos, determine como ficará a parte do patrimônio de José. Bom, Madalena tem direito à meação do patrimônio adquirido na constância do casamento, 400 mil. A José, então, vai sobrar os 400 mil de patrimônio comum, mais 800 mil de patrimônio particular, ou seja, José deixa um patrimônio equivalente a R$1.200.000. Madalena, como visto no exercício anterior, concorrerá com os ascendentes de José em relação ao patrimônio total deixado, independentemente do regime de bens. Então, esses 1.200.000 serão divididos entre os 3, cabendo 1/3 a cada um deles, ou seja, mais R$400 mil. Madalena, então, no final das contas, recebe 400 mil como meeira, 400 mil como herdeira, e Caim e Léia, cada um deles, R$400 mil como herdeiros. 12º exercício. José, casado pelo regime da comunhão universal de bens com Madalena, falece deixando R$800 mil adquiridos na constância do matrimônio. Considerando que o casal não teve filhos, mas que o pai de José, Caim, bem como seus avós paternos, Adão e Eva, e seus avós maternos, Josué e Maria, estão vivos, e sua mãe Léia já havia falecido quando de sua morte, determine como ficará a partir do patrimônio de José. Bem simples também, Madalena recebe meação, R$400 mil. Os 400 mil que sobraram para José
serão divididos entre a cônjuge, Madalena, e o pai dele, Caim, cabendo metade para cada um. Lembrando que na linha reta ascendente não há direito de representação. Logo, Josué e Maria não têm qualquer direito. Madalena, então, recebe mais 200 mil como herdeira e Caim também 200 mil como herdeiro. 13º. José, casado pelo regime da comunhão universal de bens com Madalena, falece deixando 800 mil reais adquiridos na constância do matrimônio. Considerando que o casal não teve filhos e que seus pais Caim e Leia já haviam falecido quando de sua morte, estando vivos apenas seus avós paternos Adão e Eva, bem como seus avós maternos Josué e Maria, determine como ficará a partir do patrimônio de José. Bom, vamos lá, deixamos 400 mil como meeira para Madalena e os outros 400 mil de José serão divididos entre seus herdeiros. Pessoal, aqui, como não há os ascendentes de primeiro grau, nós vamos dar a herança para os ascendentes de segundo grau. A princípio, vocês poderiam pensar que a herança seria dividida por 5 pessoas: Adão, Eva, Josué, Maria e Madalena. Contudo, nesse caso, a disposição legal do Código Civil é de que, concorrendo o cônjuge com apenas um dos ascendentes de primeiro grau ou ascendentes de maior grau, a ele cabe metade da herança, ou seja, Madalena recebe 200 mil e os outros 200 mil serão divididos entre os ascendentes de José. Então, cada um dos avós de José recebe 50 mil como herdeiro, Madalena 200 mil como herdeira e 400 mil como meeira. 14º, José, casado pelo regime da comunhão universal de bens com Madalena, falece deixando 800 mil adquiridos na constância do matrimônio. Considerando que o casal não teve filhos e que seus pais Caim e Leia, bem como seu avô paterno Adão, já haviam falecido quando de sua morte, estando vivos apenas sua avó paterna Eva, além de seus avós maternos Josué e Maria, determine como ficará a partir do patrimônio de José. Madalena recebe 400 mil como herdeira, os outros 400 mil que cabe a José, metade é dada a Madalena, como nós vimos no exercício anterior, ou seja, 200 mil reais. Os outros 200 serão divididos entre os avós de José, sendo que nós vamos dividir as linhas. Para a linha paterna cabe metade, ou seja, Eva recebe 100, e a linha materna recebe 100, divididos 50 mil para cada um. Em síntese, então, Eva 100 mil, Josué 50, Maria 50 e Madalena 200, todos esses como herdeiros, sendo que Madalena ainda recebe 400 mil como meeira. 15º exercício. José, casado pelo regime da comunhão universal de bens com Madalena, falece deixando 800 mil reais adquiridos na constância do matrimônio. Considerando que o casal não teve filhos e que seus únicos parentes vivos são seus irmãos Benjamim, Esther e Isaac, determine como ficará a partir do patrimônio de José. Bom, pessoal, 400 mil para Madalena como meeira, e restando apenas, então, 400 mil para José dividir entre seus herdeiros. José aqui, vivos, tem o cônjuge, Madalena, e os irmãos, Benjamim, Esther e Isaac. O cônjuge está na 3ª classe, na ordem de vocação hereditária, sendo os colaterais na 4ª classe. Ou seja, havendo o cônjuge, a ele, e não havendo ascendentes e descendentes, óbvio, a ele cabe toda a herança. Madalena, então, vai receber os 400 mil como meeira e 400 mil como herdeira, sendo que os irmãos de José nada recebem. 16º, José, casado pelo regime da comunhão universal de bens, tem um errinho aqui, vocês me perdoem, com o patrimônio avaliado em 800 mil reais. Ao realizar uma viagem de helicóptero, este vem a explodir, não sendo possível determinar o momento exato da morte do casal. Considerando que José e Madalena não tiveram filhos, mas estando seus pais vivos, Caim e Leia, pais de José, e Abel e Débora, pais de Madalena, determine como será realizada a partilha do patrimônio. Bom, pessoal, nós estamos diante de um caso de comoriência. Não foi possível determinar a hora da morte de cada um deles. Logo, José não herda de Madalena e Madalena não herda de José. Nesse caso, Madalena, os 400 mil que cabe a Madalena serão herdados pelos seus pais, 200 mil para cada um, e os 400 mil de José
serão herdados por seus pais, Caim e Leia, cabendo 200 mil para cada um deles também. 17º, José, casado pelo regime da comunhão universal de bens, com patrimônio em 800 mil reais. Ao realizar uma viagem de helicóptero, esse vem a explodir, sendo possível determinar que Madalena faleceu alguns minutos depois de José. Considerando que José e Madalena não tiveram filhos, mas estando seus pais vivos, Caim e Leia, pais de José, e Abel e Débora, pais de Madalena, determine como será realizada a partilha do patrimônio do casal. Bom, pessoal, Madalena tem direito a 400 mil, José a 400 mil. Considerando, então, que Madalena faleceu alguns minutos depois de José, Madalena chega a herdar de José. Ou seja, os 400 mil que cabe a José serão divididos 1/3 para cada um de seus pais e 1/3 para Madalena. O 1/3 de 400 de Madalena, herdados de José, mais os 400 mil que ela tinha direito, serão todos herdados por seus pais, dividindo a herança entre eles. É isso aí. Vamos posteriormente para a próxima unidade.